Fala galerinha da Family Caos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Ô merda, personagem errado. Fala cambada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Asilo Arkham. Agora eu tô no personagem certo, Deathstroke na área. Vamos embora para mais um vídeo aqui de dicas no Dark Legion. E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu vou tentar resumir bem esse vídeo. Vou explicar para vocês como funciona aí para vocês evoluírem diariamente aí no jogo. Vou explicar como o que vocês devem fazer aí no jogo, beleza? Para vocês não tá se atrasando aí na sua conta, fechou? Então, espero que gostem do vídeo, já deixa o seu gostei aí, compartilha com os brother aí que jogam o game ou não joga, né? A fim de trazer pro novo jogo aí Dark Legion, fechou? Inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, porque eu irei trazer mais vídeos, já que eu irei fazer por partes. Esse primeiro vídeo será sobre o que fazer diariamente aí no jogo, né? E os próximos vídeos eu irei falar sobre composições, equipamentos, como você pode conseguir, né? E para upar os seus personagens, beleza? Então vamos para vinheta aí do vídeo, voltamos já já. E como eu havia falado, hoje é um vídeo sobre o que fazer aí diariamente no seu jogo, beleza? Então, para você que é iniciante, que não sabe o que fazer no jogo aí, ou até você que é veterano e quer saber mais sobre o jogo, né? Do que fazer diariamente. Bom, a primeira dica aqui, a mais importante, eu acredito, né? Para você estar sempre evoluindo sua conta, é de sempre deixar a sala da guerra aqui em evolução. Como vocês podem ver aqui, dá para evoluir a sala da guerra e outra construção aqui da sua base ao mesmo tempo, entendeu? As construções ficam separadas. Então, enquanto eu consigo evoluir a sala da guerra, eu posso evoluir qualquer outra construção dessa aqui. E aqui é que tá. Eu costumo evoluir o que eu mais preciso. O recurso que mais me falta agora é o dinheiro aqui. Então eu estou tentando maximizar ele logo, o mais rápido possível, para poder produzir mais dinheiro e eu estar sempre podendo gastar para upar meus recursos, meus personagens, poder craftar aí as armas, né, os equipamentos no caso. E também os cristais para poder evoluir aí as armas dos personagens, beleza? Ou seja, o dinheiro é um dos mais importantes. Vai ser um dos que mais você vai ganhar, porém é um dos que mais gasta. Então, eu recomendo que vocês evoluam isso aqui, né? Isso aqui também vai de acordo com o que você mais precisa. Eu comecei evoluindo esses plasma aqui e esses aço aqui, esses steel, o N-Steel. Porém agora o que está mais me faltando é o dinheiro, então eu estou tentando maximizar eles primeiro e aí já vai igualando com os outros recursos aqui, que inclusive já tem um level 17, que é o chips. O chips é um dos que mais gastam aí também, principalmente nas tecnologias aqui, que é onde vocês mais irão gastar aqui. Por exemplo, tem essa tecnologia aqui, preciso de 60 mil chips e 1 milhão e 200 mil de dólar. Então tenho que começar a juntar isso aí já para poder evoluir. Bom, então é isso. A segunda dica aqui, como vocês podem estar vendo, tem essa sala de treino onde nesse jogo você só precisa evoluir 5 personagens. O restante vocês colocam nesse slot aqui de baixo da sala de guerra, né?
Ou seja, funciona da seguinte maneira: vocês irão investir em 5 personagens. Esses 5 personagens eu recomendo vocês evoluírem os que você mais usa, ou seja, os que você usa ali na sua equipe principal, entendeu? Eu recomendo que vocês invistam neles. E os que você usa com menos frequência, eu recomendo vocês colocarem aqui nesse slot de baixo. Como vocês estão vendo, tem vários aqui, né? Esses 5 primeiros aqui são os que eu mais uso, então eu sempre upo eles primeiro, porque eles sempre serão os mais fortes, entendeu? E consequentemente a minha equipe sempre vai estar evoluindo de poder mais rápido. Então é importante que vocês se liguem, fiquem atentos nessas dicas, fechou? Pra quem não sabe, isso aqui você coloca um personagem que você não upou nesse slot de baixo e automaticamente vai copiar o level do seu quinto mais forte. Por isso eu passei essa dica aí de você dar preferência em upar primeiro os 5 personagens que você mais utiliza. Fechou? Então é isso. Aqui na forja tem outro lance que vocês precisam ficar atento. Vocês estão vendo essa pedrinha aqui? Essa é uma pedra difícil de conseguir. Ela não vem, não é muito fácil de farmar. Tem alguns lugares, inclusive no boss, mas não é todo dia que vem ela para vocês estarem pegando, entendeu? Aparece ela na loja, apesar de ser pouco, né? Mas já é uma ajuda. Então ela é uma joia, é um recurso muito escasso. Então vocês têm que, quando forem evoluir essas pedras, e essas pedras servem para evoluir as armas dos seus personagens, eu recomendo que vocês forjem apenas o necessário, o que precisa, porque se vocês evoluírem demais, vai estar gastando essas pedras aqui desnecessariamente, entendeu? Então construa apenas o que você precisa, porque vocês têm que saber administrar direito os seus recursos, porque uma hora vai ficando escasso e você vai tendo um atraso ali na sua conta, e foi o meu caso, né? Eu acabei me atrasando um pouco, acabei forjando coisas demais, evoluindo coisas desnecessárias, né? E acabou que tá ficando mais escasso os recursos, sendo que eu poderia estar upando mais coisas, mais personagens, né? E agora eu tenho que correr mais atrás disso, beleza? Então fiquem atentos a isso. Aqui na liga, como vocês podem ver, tem a tecnologia, e aqui funciona da seguinte maneira: você vai fazendo as doações para a tecnologia da sua guilda, né? De preferência, faça o que é recomendado aqui pela sua liderança aí da guilda. O pessoal da liderança vai recomendar aqui uma tecnologia para você estar fazendo a doação, né? Para poderem, como é que eu posso dizer, investir. E aí vocês vêm aqui, ó, como vocês podem estar vendo, eu deixei até carregar aqui 20/20, mas não façam isso. Sempre gastem antes para não estar acumulado ali. Então já vou fazer a doação no que a guilda está pedindo. Pronto, já fiz a minha doação aqui. E só esperar o tempo carregar novamente aqui para eu poder fazer mais doações e tá ganhando mais bônus aí, né? Aqui tem um baú, eu normalmente espero completar uns 20, porque aí eu já coleto aqui tudinho de uma vez só. E aí quando completar isso aqui, essas moedas, eu ganho esse baú aqui, beleza? Então é isso. Aqui no Sum, como vocês podem estar vendo, tem vários modos aqui, né? Aqui tem uma sala de um simulador de treino, né? Onde você vai estar lutando aí com várias composições, né? E vai estar ganhando
várias recompensas, então sempre façam isso. Aqui tem o Meta Brawl, que é o famoso PVP, né? Que aí vocês ganham 5 tickets de graça todos os dias. O dia reseta às 9 horas, então fiquem atentos para tá gastando todos os tickets. Fechou? E aí, conforme você vai subindo de rank, vai ganhando mais recompensas. Inclusive aqueles cristais. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Esses cristais aqui, ó, que eu tenho 866, onde vocês podem comprar esses cristais aqui, que vocês vão estar invocando os personagens no Bleed. O Bleed é esse modo aqui, ó. Tem os banners, né? E aí vocês vão atirando aqui e dependendo da sua sorte, se você for um cara de sorte, né, vai tirar os personagens aqui. Eu normalmente o que eu mais tiro é a arma e os palhacinhos. Os palhacinhos é inútil, se vocês já, para quem já conhece aí o jogo, né, vai saber que os palhaços não prestam para nada, que é aqueles épico, né, os roxinhos. Então é isso, eu recomendo que vocês só atirem de 10 em 10, porque tem chances de vir coisas melhores, entendeu? Então fica aí a dica. E como eu já mostrei aqui na loja, eu recomendo sempre vocês comprarem os recursos que vêm por dinheiro. Normalmente gasta de 100 a 200 de dólares, entendeu? Então sempre compre isso. E também aproveite essas promoção aqui. Eu já comprei, então não tá aparecendo aqui o bônusinho. Mas tem um descontozinho que vem 3 por menos joias aqui, entendeu? Então sempre compre isso, porque vale a pena. Aqui tem a loja da guilda. Eu não recomendo vocês comprarem nada por enquanto aqui, porque vai juntando aí. O Shazam eu já vi falar que não é um bom personagem assim, né? Tem melhores, então não compensa. Ou seja, eu recomendo que vocês guardem por enquanto essas moedas aqui, tá? Não gastem à toa. Aqui no Meta Brawl, que é a loja do PVP, eu recomendo que vocês comprem um Bane e a Mera, né? E o Lex Luthor também. O Lex Luthor eu ainda não testei, nem vi ninguém falando sobre ainda, mas acredito que é um personagem bom. O Bane eu tenho certeza disso, então vale a pena comprar ele. Eu só não comprei ainda porque no início eu tinha comprado a Era Venenosa, porque era uma das minhas mais fraca, né, em questão de estrela, então eu queria subir o nível dela e acabei comprando aqui e não me arrependo, tá? Se vocês quiserem comprar para estar evoluindo ela, pode ir à vontade, não vale, não tenham medo, ela vale a pena, tá? E aqui na questão desses modos aqui, como vocês podem estar vendo, tem um modo de boss, né? Que você faz um rally aí com os companheiros da sua guilda. E aqui nesses boss eles dão várias recompensas. No início eu recomendo que vocês façam sempre isso. Como vocês podem estar vendo aqui, tem o tempo de recarregar as moedas também. Então nunca deixe completar os 60. Sempre gaste antes para vocês não estar perdendo recurso à toa. Então sempre gastem aqui. Inicie o boss aí, faça os convites para a galera da sua guilda ajudar a derrubar, e aí vocês vão estar ganhando as recompensas. Porém, esse modo só vale a pena até vocês liberarem esse outro modo aqui, Anti-Crime Network, que é basicamente as torres aqui, né, dos recursos, que vocês vão subindo os dias aqui, os níveis, e vão ganhando mais recompensas. O bom disso é que você farma especificamente o recurso que você mais precisa. Então, por exemplo, eu preciso muito de dinheiro, então eu venho aqui. Eu ainda não liberei esse dia 6, eu ainda não alcancei o nível necessário, né? Então eu venho no de 5 aqui, eu boto raidar, e aí eu coloco aqui, e aí vem o recurso do dinheiro, né? Que é o que eu mais preciso. Então aqui vai de acordo com o que você mais precisa.
no início eu recomendo que vocês façam isso tudinho aqui para liberar o último dia, que é o que mais vem recompensa, entendeu? Então, no seu dia a dia aí, enquanto vocês não liberar tudinho, ao invés de focar só em um, eu recomendo que vocês vão limpando isso aqui até o máximo que puder, porque aí futuramente você só vai vir aqui no último dia, que é o que mais ganha recurso, e só é girar aí de boa. Fechou? Aqui tem o Darkest Timeline, que também usa aquela mesma joia lá, aquela mesma moeda. Eu vou mostrar aqui como que funciona, tá? Vamos lá. Para quem conhece o Sansei Lendas da Justiça, vai perceber que é a mesma coisa do modo lá das 12 casas, né? Que aí vai subindo os níveis aqui, vai ganhando mais atributos por cada batalha, né? Aqui nesse modo aqui eu posso recrutar um personagem, eu gasto essas moedas aqui e posso recrutar um personagem. Ou eu posso vir por esse outro caminho e colocar para curar a minha equipe. Aqui tem as batalhas, onde vocês vão lutando. Aqui tem uns bônus que vocês ganham, tá? Você pode comprar bônus de buffs para sua equipe aí, né? Como vocês podem ver, eu tenho esses buffs aqui que eu acabei comprando, né? E aqui tem 3 níveis por modo, né? Quando eu termino aqui, essa última fase aqui, na verdade, vocês vão usar aquelas moedas lá tanto da guerra, tanto daquele Darkest Timeline, desculpa, errei, do Anticrime Network. Você usa aquelas moedas e eles vão te dar equipamentos aleatórios. Pode ser equipamento épico, lendário ou o mítico, que é o vermelho, né? Ou seja, é muito bom isso aqui. Se você der a sorte de tirar um vermelho, vai te ajudar bastante aí a estar evoluindo o poder do seu adversário. Então vocês têm que saber administrar isso direito aí. Vai de acordo com o que você mais necessita. Fechou? Aqui tem o boss diário, né? Como eu disse, o dia reseta às 9 horas, então todo dia vai ser uma recompensa diferente. Então é importante sempre que você faça isso aí. E quanto mais dano você causa, mais recompensas vocês ganham aí. Fechou? Eu não vou me aprofundar muito nisso. Vai ficar para o próximo vídeo. O vídeo das composições, as equipes para vocês usarem aí para ter um rendimento melhor no seu game. Fechou? Eu vou explicar como funciona a questão dos equipamentos, como você faz para evoluir, farmar, entendeu? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Já ficou meio longo aqui, né? Mas eu tentei resumir ao máximo aqui para vocês. Então espero que tenham gostado aí. Eu tentei acelerar ao máximo o vídeo para não ficar muito longo. Então é isso. Se vocês gostou, já deixa o seu gostei aí. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para os próximos vídeos, beleza? Então é isso. Se você não assistiu o anterior, corre lá que eu vou deixar aí nos cards para vocês assistirem. Fechou? Então é isso. Valeu aí. Abraço do Deathstroke. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui.